Bom dia, pessoal. Vamos agora para a nossa sétima aula, sétimo encontro de contabilidade, né? O nosso tema hoje, inicialmente, nós vamos falar sobre a questão de arrendamentos. E assim, eu vou desenvolvendo o tema, e à medida que eu for desenvolvendo e que for surgindo dúvida, vocês me interrompam, né? E a gente vai trabalhar nesse sentido, dessa forma. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Tem gente nova aí? Ou é o pessoal de sempre? Deixa eu ver aqui. Cícero, Cristiane, Davi. Não é o pessoal de sempre mesmo? De sempre. Vamos lá, então. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre arrendamentos. Eu vou dizer mais ou menos como é que funcionava antigamente, né? Por que esse tema foi introduzido na contabilidade, por que ele era importante. No passado, as pessoas, a contabilização era feita da seguinte forma: se você tinha um arrendamento ou um aluguel, você contabilizava à medida que fosse pagando. Então, por exemplo, se você tinha uma frota de aviões, de carro, ou então um volume, um prédio inteiro alugando, à medida que a despesa, as contraprestações iam vencendo, você fazia o pagamento e registrava como despesa, né? E na prática você tinha um passivo, porque se você tinha um contrato de arrendamento, você tinha um passivo, né? Mas esse passivo contabilmente ele não aparecia. Ao mesmo tempo você tinha um ativo que você usava e esse ativo também ele não aparecia na contabilidade, né? Aí o seguinte, veio o CPC 06, colocando um pouco de ordem nessa bagunça, diríamos assim, e tem uma frase que é muito marcante, né? Essa frase aqui, ó. Uma das minhas grandes ambições antes de morrer é voar numa aeronave registrada no balanço patrimonial de uma companhia aérea. Como não era registrado, esse pessoal do IASB, esse presidente do IASB, na época, falava: olha, gente, nós temos que conseguir um jeito de fazer isso daí, tá certo? Porque o que acontece? Você não tinha como registrar um passivo que você devia, porque ao mesmo tempo você teria que registrar o ativo. Só que você falava: pô, esse ativo não me pertence, esse ativo não é meu. Então, assim, eu não tenho que registrar. Só que a contabilidade, a gente já falou na primeira ou na segunda aula, que eu citei até o exemplo dos dois Corollas. Um Corolla era para ser usado normalmente, outro Corolla era para ficar guardado na garagem. Então, assim, o que importava para a contabilidade era você ter o controle do ativo. Então, se você usava aquele ativo na forma de trazer benefício futuro para a sua empresa, esse ativo tinha que ser registrado, independente de ser da sua propriedade ou não. E a gente falou também, para trás, a questão da essência sobre a forma. Então, assim, se você tinha intenção de usar aquele ativo como se fosse propriedade sua, usando todos os benefícios, todas as responsabilidades sobre ele, então, consequentemente, isso é um ativo, isso deveria ter sido contabilizado como ativo, né? Então, assim, isso ficou no ar um bom tempo, e até que foi editado o IFRS 16, né? Ou que para a gente virou CPC 06, e assim, a base legal é essa daí. A CVM editou um ofício circular, isso é mais recente, porque houve uma alteração significativa em a partir de 2019, e as empresas começaram a ter muita dúvida como contabilizar. Tá? A Lei 12.973, no artigo 49, mostra a forma de contabilização, o que é dedutível, o que não é, e veio a Receita Federal
e fez a Instrução Normativa 1700, nos seus artigos 172 a 177, trata especificamente de como deve ser o tratamento tributário, tá? Nós vamos mostrar isso com detalhes, ok? Então é o seguinte, basicamente, a definição de arrendamento é o contrato ou parte do contrato que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo em troca de contraprestação. E o CPC foi um pouco mais além, né? Quem for olhar o CPC vai ver que o ativo deveria ser identificável. O que vocês entendem como ativo identificável? Gente, eu vou perguntar para vocês aí. O que seria um ativo identificável para ser considerado, entrar como sendo para ser contabilizado como ativo? O que vocês entendem como ativo identificável? Eu vou perguntando assim, enquanto isso, ao mesmo tempo tangível? que eu vou... Hã? Algo tangível? Também. E o que mais? O que mais que vocês têm como ativo identificável? Porque o primeiro pré-requisito para você reconhecer, enquadrá-lo como definição de arrendamento, é que ele seja identificável. Ele tenha um número de série, em que ele vai ter que ter o tempo dele de vida, Rubem? Tudo bem. O que você está querendo dizer, outras palavras, é o seguinte: você consegue falar assim, é aquele ativo ali, ou seja, é o carro com placa AZ 5857, né? Isso, que ele deu entrada na listagem dos ativos da companhia, então, porém, eles têm identificação de onde eles eles ficam, estão, quem utiliza e como que está a depreciação dele contábil e a vida útil. Isso. E quem mais, gente? Quem mais vocês falam aí que pode ser um ativo identificável? Mais alguma dica? Até agora vocês estão acertando, até ninguém... Só que ainda tem mais um detalhe importante. Isso tudo que vocês falaram é verdade, isso não é mentira, tá, gente? Tudo que vocês falaram realmente é um ativo tangível. Você identifique lá, né, a placa ou o prédio na rua tal, né? Mas o que torna esse ativo identificável mesmo? Para efeito de arrendamento. Ele seja fundamental para a operação? Sim, é fundamental. Isso aí vamos lá, o conceito do ativo. O ativo é um recurso, né, que você tem sob controle, fruto de evento passado e que vai trazer benefício futuro para a empresa. Te espera trazer benefício. Eu dei a dica quando eu defini o ativo aqui, gente. Quando eu defini o ativo. O que ficou faltando vocês falarem? Que evento passado... Que evento passado seria esse? Você fez o ato da compra, você arrendou... Não, o ato do arrendamento. Você não comprou, você arrendou. Arrendou, perdão. Você arrendou, você transferiu o direito de controle desse ativo. Pois é uma palavrinha, gente, é uma palavrinha, que não está situado no ambiente contábil nem financeiro, está situado no ambiente jurídico. Qual que seria? Propriedade. O contrato, ok? Todo contrato de arrendamento, o bem não está identificado? O que você está arrendando? Ok? Então, assim, inicialmente, antes de você emplacar, antes de você anunciar que você está usando aquele edifício, aquela sala, ou que você tem aquela aeronave, você assinou um contrato. Então, na assinatura do contrato já existe a identificação, ok? Então, é o seguinte, ele é identificável inicialmente quando ele faz parte de um contrato. Porque quando ele faz parte do contrato, se concretizou o direito.
ok? De uso. É o princípio de tudo, né? Na contabilidade. Então é o seguinte, ele é identificável quando a primeira coisa, ele está no contrato, ok? Todo contador, ele vai buscar... Gente, eu estou apoiando um pouquinho aqui com o pessoal que está pedindo para entrar, mas rápido, já eu acostumo. O contador, quando ele está pedindo para entrar... O contador, quando ele vai registrar, ele leva em consideração a primeira coisa que ele pega é o contrato e ele identifica, a partir daí, a base, a correta classificação, tá certo? Então é o seguinte, continuando aqui, então essa seria a definição de arrendamento, basicamente, ok? Você é um contrato, como a gente falou, né? Ou parte do contrato que transfere o direito de usar um ativo. Esse ativo que você vai usar, ele é considerado como ativo subjacente, tá? Por um período de tempo em troca de contraprestação, ou seja, em troca de você pagar mensalmente o aluguel ou anualmente e tal, né? Esse enquadramento, aí a CVM, independe da forma jurídica dada ao contrato ou nomenclatura atribuída à operação, mesmo com as disposições legais, seja ele qualificado como arrendamento, de locação, de aluguel ou parceria, né? Por exemplo, tá certo? Então, assim, você fez o aluguel de um imóvel, né? Você já tem que aplicar as regras do CPC, tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, o arrendatário, ele reconhece o direito de uso do ativo, né? E reconhece o passivo. O ativo, já falei aqui o que era, reconhece a despesa de depreciação e amortização pelo uso do ativo e despesa financeira, tá? Taxa de desconto. A taxa de desconto, gente, ela tem que ser implícita, tá? Então, ou seja, quando a pessoa faz o contrato de leasing, ela já coloca ali, já tem no contrato, a taxa de desconto da operação, ok? Então, assim, isso já tá implícito, já está ok, essa taxa que vai ser usada, tá? Agora, tem a taxa incremental. Quando você faz o aluguel de um imóvel, não existe uma taxa ali embutida, né? E assim, o pessoal está sendo bastante rigoroso com essa questão da taxa. Inclusive, porque você não pode usar qualquer taxa pensando em rentabilidade, WACC, qualquer coisa desse tipo. Tá certo? Você tem que usar a taxa, a sugestão você pega uma taxa, se você fosse financiar aquele imóvel, com as mesmas condições e isso que fala a regra, tá, gente? Com as mesmas condições, com os mesmos valores e tal, quanto que seria a taxa que o mercado praticaria? E assim, a CVM fala assim, gente, vocês podem usar a taxa, ver a taxa que vai, ver a taxa de mercado, considere inflação, mas assim, o que vocês forem usar, vocês coloquem nas notas explicativas para que haja parâmetro de comparação, entendeu? Porque o que acontece aí? Qual que é o problema aí desse negócio? A norma, gente, ela é uma tradução ipsis literis, bonito agora, do IRFS 16 e 17. E o que acontece? Uma vez eu estava no exterior e visitando uma pessoa, eu falou assim, o negócio é o seguinte, eu vou fazer 11 horas, a gerente do banco marcou para que eu fosse assinar o contrato. Então, depois disso, a gente sai para almoçar e a gente passeia um pouquinho por aqui. Beleza, assinou o contrato, chegou lá com o contrato. Quando ele me mostrou o contrato, eu falei assim, a taxa é quanto de financiamento? 36 meses, a taxa de 2%. Eu falei assim, nossa, no Brasil você consegue taxa menor, só que tinha um detalhe, gente, 2% ao ano. Então, quando se traz para a nossa realidade uma coisa, quando se traduz uma coisa que no exterior, né, ou no país de origem,
é totalmente diferente, assim, a realidade é diferente, tem esses problemas, entendeu? Porque aqui as taxas, eu fiz um trabalho agora, né, de um cliente que a taxa era 26% ao ano. Olha só, 10 vezes mais do que a taxa do carro, entendeu? Então, assim, a gente fica um pouco fora da realidade em função disso. Então, qual taxa usar? Não existe um padrão. O que existe essa taxa, ela tem que ser bem fundamentada. Eu não posso chegar, por exemplo, e isso aí na norma fala, eu não posso chegar, por exemplo, e pedir para alguém fazer uma avaliação e apresentar qual que seria a taxa. Então, assim, não tem um parâmetro, mas quando isso foi escrito no exterior, gente, não faz diferença, porque as taxas são muito pequenas, né? Já aqui no Brasil, a gente vai fazer um exercício aqui, vocês vão ver que a diferença é grande, entendeu? Na taxa, ok? Então é isso, gente. Isso aí vai ter que ser na base do bom senso, né? Buscar operações do mercado que possam ser similares e aplicar essas taxas e apresentar muito bem detalhado na nota explicativa, tá? O imobilizado agora. Quando você imobiliza, a depreciação é o prazo de vigência do contrato, né? Caso tenha a intenção de adquirir no final do arrendamento, a depreciação será considerada como vida útil, como período de vida útil. Então, por exemplo, eu fiz uma operação de leasing. Vamos supor que esse bem seja depreciado em 10 anos. Eu fiz uma operação de leasing com 5 anos, mas com a intenção de comprar, eu tenho que fazer a depreciação pelo prazo legal, né? Seria os 10 anos, e não pelo prazo do contrato, tá? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode trabalhar isso, tá? Vamos lá. Para vocês entenderem a ideia por trás da... Só um minutinho, gente. Rubem, enquanto você abre, eu estava aqui chamando a atenção para a galera do FP&A que esse ponto vai ser super relevante para o pipoqueiro. Vai. Eu não contei para eles que você já tinha me puxado a orelha sobre esse ponto. Porque... E eu estou aqui falando, galera, presta atenção, porque a gente vai ter que incorporar isso daí agora nessa segunda-feira. Olha só, o pipoqueiro, se a decisão for alugar, né? Obviamente que eu vou dar os exemplos, gente, com base no lucro real, tá certo? Mas se ele for alugar, ele tem que considerar o ativo, ele vai arrendar, né? Aliás, ele vai alugar, ele tem que considerar operações similares. Quanto que seria se eu comprasse? Quanto que o banco financiaria? Entendeu? E fazer desse jeito, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que seria, como é que é o cálculo disso, que eu acho que vai ser... Estão vendo a planilha aí, gente? Planilha em branco? Sim. Vou colocar aqui as premissas, tá? Eu vou seguir mais ou menos, gente, a orientação da norma, tá? Quando se exemplifica, sempre se exemplifica como se estivesse adquirindo esse bem no início do ano e pagando no final do ano, tá ok? Então, vamos lá, vamos imaginar um contrato com a seguinte premissa: período... Essa disciplina, para quem mexe com finanças, mamão com açúcar, como diz o mineiro. Ok? Então, vamos supor que seria um contrato de arrendamento de 5 anos. Ok? Vamos colocar que o valor do bem, que o valor da conta-prestação, 5 milhões, beleza? Deixa eu ver se deu aqui. Isso.
5 milhões por um período de... No final do período, em valores originais, ele pagaria 25 milhões. Beleza? Então tá. Vamos colocar que a taxa, só para facilitar, taxa do contrato seria 10%. Ok? Ao ano. Beleza? Até agora, tranquilo. Então, vamos lá. Como é que isso era no passado? Tá? Então, vamos colocar aqui. Antes do CPC 06. O cara, todo mês, ele lançava uma despesa, vou colocar como ano aqui, né? Ele lançava uma despesa de aluguel de 5 milhões, né? Então, vamos lá. Então, o que ele fazia contabilmente? Ele debitava despesa com aluguel, com leasing, né, o nome que ele chamasse, de 5 mil, a crédito de... Como é que sai isso daí, gente? Caixa. Bancos, conta bom, caixa ou bancos, né? Vamos colocar bancos, que... Ok? Então, era esse o lançamento contábil, ok? Então, assim, todo ano, o lançamento das partidas dobradas era isso aqui. Beleza? Então, assim, só tinha isso, não tinha ativo e nem tinha passivo. Tá certo? Como é que ele fazia com o imposto de renda? Então, vamos lá. Vamos considerar que ele tivesse um lucro antes dessa... Rubem, quando você diz passado, quanto tempo mais ou menos que era desse jeito? Esse CPC, eu acho que ele é de 2009, Quando entrou já o IFRS 2010, 11, já era isso. diferente, já, né? Então é o seguinte, na verdade é o seguinte, houve um processo de transição que vem do início, quando foi divulgado o primeiro CPC, depois teve uma alteração, depois teve a R2. Nós vamos trabalhar a partir da R2, os efeitos da R2. Depois eu falo qual a diferença de impacto, tá? Não, eu só queria entender, na verdade, isso daí, porque de 2010 a 2012 eu usei muito isso na Marfrig, porque lá eles trabalham com muito arrendamento, né, de planta e tudo mais. E já era diferente, eu só queria confirmar quanto tempo, porque depois eu realmente, de fato, não usei faz um tempo já isso. Então tá. Então vamos lá, lucro antes do imposto de renda. Tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui que o lucro antes do imposto de renda era de 15 milhões. Tá? Gente, é melhor copiar o valor. 15 milhões. Então vamos lá. O lucro antes do imposto de renda, o lucro antes do IR e arrendamento. Tá? 15 milhões. Como é que é o cálculo do imposto aqui? Imposto... não, aqui despesa com arrendamento, né, gente? Arrendamento. Então, aí você vem aqui com a despesa, 5 milhões. Tá? A minha base de cálculo do imposto de renda, então, base de cálculo do IR, seria de 10 milhões, ok? Até agora tá tudo tranquilo, né, gente? Tá fácil. Imposto de renda, vamos lá, finalmente, imposto de renda e contribuição social. E CSLL. Vamos lá. Vezes 0,5. Rubens, Oi? Rubens, essa adição é antes ou depois? Tu não tá dando exemplo de antes, como era? Olha só. Eu estou colocando... Isso aqui é antes, tá? Aqui, ó. Eu tô tratando antes do CPC. Tá? Então, Tudo bem. Antes do CPC era isso aqui, ó. Tá? Você lançava mês a mês uma despesa com arrendamento, aí depois você tinha base de cálculo. Isso aqui não é LALUR, isso aqui era tudo contábil, ok? Não estou falando de LALUR aqui ainda não. Ô, gente, LALUR
é o seguinte, livro de apuração do lucro real, tá? Então, é o seguinte, você tem o lucro contábil antes dos impostos, aí tem despesas que a Receita Federal não aceita, como tem algumas receitas... Receita cai tudo quase, né? Tem despesas que não aceita como dedutível. Aí você tem que adicionar o lucro aumentando a base de cálculo, tá? Nesse caso aqui, era tudo contábil, tá? O lucro líquido no final. Ok? Então, olha só. Essa aqui, eu vou até marcar de amarelo, era antes do CPC, tá, gente? Então, era assim que acontecia. A pessoa, mês a mês, ou no nosso caso aqui, anualmente, lançaria despesa diretamente no resultado, e esse resultado já era base de cálculo do imposto de renda, considerando o leasing. Tá bom? Até agora, tudo certo, né, Edson? Estou falando mentira, não, né? Hã? Cara, tudo bem. É que eu tinha visto esse lucro antes aqui, eu estava já pensando que era lucro, já deduzindo receita e despesa. Não. Tá. Aqui, ó, o que eu considero... Eu vou até colocar aqui, ó, essa linha aqui de vermelho, tá? Porque isso aqui vai chamar... Como a Receita Federal entrou nessa história, eu vou mostrar para vocês como que isso aconteceu. Então, vamos lá. Já na norma atual, você tem que trazer todas essas parcelas a valor presente, considerar juros e considerar depreciação. Então, veja bem, na norma anterior, eu não estou falando de depreciação, estou falando? Hein? Não. Pois é. Falei de despesa de juros? Também não. Então tá. Então aí a gente vai continuar agora. Agora eu já tenho que trazer todas as parcelas ao valor presente. Para quem mexe com finanças, né? Primeiro eu vou colocar aqui os índices, tá? Índices. Então vamos lá. 1 mais não é por cento. Gente, às vezes os tem enche o saco da gente, nos tem chato, né? Então vamos lá. Deixa eu esticar aqui um pouquinho mais. Ok? E aqui agora, então, seria igual a esse aqui, vezes, né? 1 mais esse daqui. Até agora eu não estou inventando a roda, né, gente? Como é que eu calculo tudo a valor presente? Eu vou usar uma fórmula de valor presente. A taxa, 10%. Ok? Deixa eu fixar. A taxa, valor presente. O período de 5 anos. Ok? E a conta prestação seria de 5. Ok? Então, o valor presente dessa operação seria 18 milhões. Pro ano, aí vamos fazer o valor presente para os anos seguintes. Tá? O que eu tenho que mudar aqui? Isso aqui seria por 4 anos. Esse aqui seria por 3 anos, restante. Rubens, você não vai confundir mais as pessoas. Você vai confundir as pessoas fazendo ao contrário desse jeito. Faz o VPL de 5 vindo na célula F e arrasta para a esquerda contando períodos, né? Você diz assim, né? Ó. Porque, ó, pensa comigo, onde você colocou a fórmula para 5 anos é 1 ano. Entende? Que para 5 anos, você vai somar todos essas contraprestações. Tá, só um minutinho, Cris. Aqui, peraí. Só um minutinho que no final dá certo.
Porque eu vou fazer dessa forma e vou fazer usando a fórmula direta, tá? Ó, então, gente, o valor presente que eu tenho aqui, no primeiro ano, 18 milhões, ok? Então, é o seguinte, a norma fala para você usar esse valor como sendo o valor do seu ativo, tá? E a gente vai colocar do seu passivo. Mas aí... Rubem, é isso que eu estou Desculpa te interromper de novo, mas é isso que eu estou te questionando. Como é que você tem no primeiro ano o cálculo de um VPL calculando 5 períodos? Você está fazendo ao contrário. Não, a fórmula mesmo. É isso mesmo. Você vai entender. Como se... Mas se você não andou... Eu estou te perguntando, Rubem. Tá ficando... O Edson está fazendo a mesma cara aqui. Está ficando confuso. Esse contrato a valor presente... Como é que você calcula valor presente se você ainda não andou 5 anos para frente? Cris, esse valor, se refere ao primeiro ano, ao segundo ano, ao terceiro ano, ao quarto ano e ao quinto ano, tá? Eu poderia, ao invés de buscar esse número daqui, ó, talvez tivesse sido melhor ter colocado aqui 5. Tá vendo? Ou seja, em 5 anos, o valor presente desse contrato, que era 25 milhões em valores originais, o valor presente dele é 18 milhões. Entendeu? Aqui, por exemplo, ao invés de usar o E2, eu vou usar o 4, que em 4 anos... Tá? Rubens, desculpa. Mas você está fazendo ao contrário. Se você usa... mesmo. Rubens, desculpe. Desculpe. Se você está considerando 18 milhões valor presente em 5 anos, certo? Isso. Se a gente fizer, se é isso que eu estou entendendo que a Cris está dizendo, trazer os 5 mil a valor presente ano a ano, não vai chegar aos mesmos 18? Vai chegar aos mesmos 18. Ué. Então, eu só estou usando... Eu sei. Olha só, eu vou trazer... Eu estou entendendo o que a Cris está dizendo, porque, por exemplo, no primeiro ano vai dar 4.545. Sim, mas olha só. Ano a ano, o somatório vai dar os 18 para fechar. Olha só, vou fazer desse jeito. Por isso que eu botei os índices aqui. Não foi à toa, não. Entendeu? O primeiro ano é esse daqui, mas esse valor é só desse ano, gente. É isso. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Quando você aprende finanças, Rubem, aí não é o... Aqui, ó. Olha lá, ó. Mesma coisa, ó. Mas tá certo, Rubem, mas é exatamente isso. Mas quando você aprende... Eu estou usando a função Excel, gente. Mas não é função Excel, é conceito de finanças. Não, mas o conceito, não é isso. O conceito de finanças dá no mesmo, Cris. Eu só estou fazendo... Mas como é que você vai colocar num... Pensa comigo assim, ó, se você analisar como fluxo de caixa, tá? Se você ainda não andou 5 anos para frente, como é que você coloca na primeira casinha do fluxo de caixa? Olha só, mas eu tô achando, Rubem, vê se não é isso, que porque a fórmula do Excel, ela pega, mas ela projeta aquele valor, aquela taxa para os 5 anos e traz de volta. E traz o valor presente. Isso. É isso. Só. Mas é a mágica da fórmula ali. É a mágica do Excel. O conceito ela joga e volta. Ela pega, joga e volta. Por isso que eu lembro aquilo que eu cheguei e falei que o Excel é maravilhoso, mas daí, assim, se a pessoa não saber calcular de fato, pegar a calculadora e fazer cálculo, olha, eu vou calcular para 1 ano, 2 anos, 3 anos, a soma disso deu uns 18... O conceito de finanças fica diferente para as pessoas. É isso que eu estou fazendo agora. É porque vocês estão... Calma, gente. Calma. É porque ele primeiro mostrou na prática. Todo mundo usa, né, a fórmula... Primeiro eu botei uma referência. Ele vai demonstrar, que nem o Marcelo faz. Vamos usar a ação agora. Entendeu? Vamos lá. A soma... Vamos fazer para o segundo ano. Tá? Seria a soma desse valor... Ok? Vezes, porque ele não tem 10% carregado aqui, ok? E assim sucessivamente. Tá vendo? Dá no mesmo. Eu só usei uma fórmula do Excel, entendeu? Desde que eu abandonei HP12C, eu só uso as funções de Excel. Então, vamos lá, gente. Depreciação. Como é que eu calcularia a depreciação desse item? Qual que é o valor presente? Eu vou registrar, né? Eu tenho um contrato em 5 anos
e preciso registrar esse contrato a valor presente, nessa data. Eu tenho que registrá-lo agora, tá certo? Eu não vou registrar à medida que eu for pagando, eu vou registrar agora. Quanto que eu registraria agora no meu ativo? Vamos lá, débito de ativo. R$18 milhões. Quanto que seria o débito, o crédito no meu passivo? Eu estou fazendo lançamento passo a passo, tá, gente? Para não ter que fazer mais de uma partida. Excelente, Rubem, está muito claro. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui seria passivo de arrendamento. Ok? Então, inicialmente, o primeiro lançamento seria esse daí. Ok? Vamos pensar na depreciação. O que nós falamos? Que a depreciação não seria com base no período de contrato? Então, o meu contrato é 18 milhões. 18 milhões em 5 anos. Então, eu teria isso aqui de despesa anual de depreciação, tá? E juros? Como é que eu calculo os juros, gente? Como é que seria os juros? Pode falar, Edson. Seria o 18 menos os 25, né? Basicamente é o seguinte, não é 10% de juros que ele paga no contrato? Então, seria 1.800.000 e... Vou colocar aqui em cima, que cada ano se apropria um valor diferente de juros. Ok? Então, esse valor, por exemplo, quanto que seria o total da minha depreciação no período dos 5 anos? 18 milhões. Quanto que seria o valor dos juros? 6 milhões e 46. Tá certo? Vamos lá. Somando os dois aqui. Tá vendo? Quanto que foi o valor da minha operação? 25 milhões. Quanto que no total daria? Daria esse valor aí. Ok? Então, assim, o que fez o CPC? Ele pediu para você reconhecer o ativo e distribuir as despesas em outros itens, tá certo? Então, vamos lá. Como é que seria o imposto de renda nisso aqui, gente? Vamos pegar o mesmo exemplo. Lucro antes das despesas com arrendamento. Quanto que nós colocamos lá em cima? 15 milhões. Ok? Quais as despesas que eu considerei aí? Depreciação, né? E juros. Finalmente, qual que seria meu lucro tributável? R$ 9.300 e... Qual que seria meu imposto de renda? Quanto que seria meu lucro líquido? Vamos colocar isso aqui de vermelho, só para destacar aqui, para a gente comparar lá em cima. Olha lá,
eu tenho... Quanto que eu vou pagar de imposto de renda no total, gente? Mudou alguma coisa? Hein? Mudou? Olha lá, eu pago 17 milhões e vou pagar 17 milhões aqui total. Mas aí, o que a Receita Federal falou? Hein? Hein, Edson? Falou assim, ó, não aceito esse negócio aí para mim. Não vai funcionar, não quero desse jeito. Vocês vão fazer diferente. Né? Eu gostava mais do outro jeito. Tá certo? Por quê? Porque olha só como é que você paga imposto de renda menor no período, tá vendo? Aí a Receita falou assim, não, gente, negativo. Desse jeito eu não aceito. E aí, por isso que ela soltou esse normativa. Tem a lei lá, né, 12, não sei quanto, e mais esse normativa 1.700. E o que ela falou? Ela falou o seguinte, ó, você pode contabilizar desse jeito, mas eu quero que você pague o imposto de renda de acordo com a regra anterior. Eu não falei com vocês um negócio chamado LALUR? Então, o contador tem que fazer esse ajuste no LALUR. Então, vamos lá. Então, como é que seria um espelho de LALUR, né? LALUR e LCS, né? LCSS, SSSS. O negócio é o seguinte, então vamos lá. Quanto que foi o meu lucro tributável? Ou seja, o meu lucro antes de imposto de renda. Nessa versão nova. Quanto que foi, gente? Qual foi a base de imposto de renda atual? 300? 9.313. 9.313. Então, ok, 9.313. Esse foi meu lucro tributável. Aí, a norma fala assim, ó, você vai fazer uma adição, porque eu não aceito essa depreciação nem esses juros aí, não. Então, ele manda você fazer uma adição aqui, tá certo? Depreciação e juros. Então, qual o total de adição? Só para a gente ir passo a passo aqui. Total de adição. Ok? Aí ela fala assim, não, eu deixo que você exclua o que você pagou. Então, eu vou excluir o que eu paguei. Exclusão. Gente, estava esquecendo como é que escrevi exclusão. Então, quanto que eu paguei? Não, peraí. Valor contra a prestação. Não foi os 5 milhões? Que eu paguei todo ano? Aí ela aceita que eu faça isso aqui. Então, vamos lá. Total de exclusão, né? Só para a gente manter o critério. Aí, finalmente, eu tenho o meu lucro. Como é que chama isso, gente? Como é que chama isso aqui, Edson? Seria o novo tributável, não? O lucro real, né? Eu tenho o meu lucro real. Eu vou pegar o meu lucro tributável, adicionar na base de cálculo isso aqui e excluir 5 milhões, tá? Beleza. Então, eu tenho isso aqui. Qual que é o meu imposto de renda e CSL? %, 3.400.000, tá? Então, ou seja, a Receita Federal fala, eu aceito que você pague isso aqui de imposto. É exatamente o imposto da sistemática anterior, tá? Então, aqui, a Receita fala assim, olha, vai dar os mesmos 17 milhões, tá?
Só que aqui você não tem antecipação de despesa, tá certo? Maior, né? Então, aí a Receita Federal aceita que você faça desse jeito. E assim ficou. Ok? Alguma dúvida, gente, até agora? O Rubens, Oi. seria interessante mencionar o seguinte, né? No cálculo acima, o ativo ficou no valor de 18 milhões, né? Sim, Naquela primeira contabilização. Isso. Só que o passivo, a princípio, ele vai ficar por isso pelo líquido, né? Porque vai ter um passivo de 25 com aquela redutora do juro, né? Olha só. Seria interessante mencionar isso. Isso, ó. Na verdade, é o seguinte, o que acontece? Deixa eu acrescentar uma linha aqui, ó. Tá? O negócio é o seguinte, inicialmente, todo esse juro, muito bem lembrado, muito bem citado, esses juros vai ser juros a apropriar, ok? Só que aqui você eu estou fazendo desse jeito, é como se você estivesse separando curto prazo e longo prazo, ok? A crédito de passivo de arrendamento, né? Foi o nome que eu usei. Ok? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, é aquilo que a gente falou, tá? Então, o passivo, no final das contas, o seu passivo vai ter o seguinte valor. Vamos lá, o total de passivo. Inicialmente, você vai registrar que é o 18 milhões, eu vou colocar na linha certa e o juro apropriado aqui, tá certo? Ou seja, o seu passivo vai ser 25 milhões. Só que quando você contabiliza mesmo, essa conta de juros apropriar, ela vem como redutora do passivo, é o que o Edson está falando, entendeu? Então, o meu passivo vai apresentar, o meu ativo naquele momento vai ser 18 milhões e o meu passivo vai ser 18 milhões, que eu estou fazendo uma conta redutora, ok? É basicamente isso, gente. Eu vou salvar essa planilha aqui e vou mandar para vocês, tá? Para vocês acompanharem o cálculo e o raciocínio, tá certo? Então é o seguinte, mais um detalhe importante aqui. Vamos ver, olha só. Vamos considerar a diferença de imposto de renda. Vamos ver o que a Receita Federal está brigando aqui. Tá? Então, no primeiro ano, tá vendo que o sinal aqui está negativo, né, gente? Ó, veja bem, no final do período a diferença zera. Mas no primeiro ano eu estaria pagando 233 a menos de imposto, né, se mantivesse a regra, tanto para efeitos contábeis como para efeito tributário, eu estaria pagando 233 a menos. No ano seguinte eu pagaria 127 a menos. E no terceiro ano, 11. E aí eu pagaria a mais no quarto ano, 116, e a mais 256, tá? Bom, normalmente, quando o pessoal faz a contabilização, normalmente, isso aí é o que tem que ver na nota explicativa, você tem conciliação. Porque, teoricamente, essa diferença aqui seria um ativo, um imposto diferido. Entendeu? Pode falar, Valdir. O Valdir, não estou te ouvindo. Não, é só te perguntar que, pela norma nova, né, se eu fosse ficar com o bem e fosse uma vida útil de 10 anos, eu teria que depreciar por 10 anos, certo? Por 10 anos, Aí minha pergunta é, e como é que a Receita trata? Ela não trata? É esse mesmo cálculo? Ela permite que você... Que aí você continua pagando mais imposto. É o mesmo cálculo. Ela determina que você... E ela, por exemplo, porque tem
por exemplo, quando você vai fazer, porque a depreciação aqui é diferente, a gente até tratou na aula passada, se não me engano, que é o seguinte, que o que seria o valor depreciável? O valor depreciável seria o valor do bem menos o que você vai pagar por ele, menos o valor residual dele. Entendeu, Valdir? Uhum. Então, assim, aí a depreciação seria, se fosse 2 milhões aqui, a depreciação seria menos o valor presente desses 2 milhões. E menos também é o seguinte, me fizeram uma pergunta no grupo, eu costumo falar muito assim, contabilidade, você só tem uma resposta exata quando você está fazendo consultoria. Porque, caso contrário, às vezes a pessoa pergunta, e se acontecer isso? Você sempre responde a priori, ok? E quando você responde a priori, a sua resposta pode estar além do que você está querendo, como pode estar aquém do que você está querendo. Então, por exemplo, ele perguntou, se eu compro imobilizado, se eu adquiro imobilizado, tá? E eu fiz a instalação do imobilizado lá, qual que seria o valor do custo? O valor do custo seria o valor do bem instalado. Aí eu fiz a pergunta, mas e quando você for entregar o imóvel, quando você sair, você vai ter que desmontar, porque se você desmontar, você tem que projetar esse valor que você vai gastar para desmontar, para deduzir do valor que vai ser depreciado, entendeu? São detalhes, assim, que em termos de contabilidade, são as pegadinhas contábeis, não tem jeito, né? Isso, assim, e aí você tem que sempre que, às vezes, cercar todas as possibilidades antes de você dar uma resposta, tá? Mas, gente, basicamente é isso. Então, assim, quando vocês virem um ativo diferido, um imposto de renda diferido, advindo de arrendamento, é basicamente isso, porque ao invés do pessoal contabilizar a despesa de imposto, o valor que seria o real a pagar, ele contabilizou o valor contábil e reconheceu um ativo diferido. A norma não fala isso. Eu estou falando que é possível fazer desse jeito, que para mim deveria ser desse jeito, tá? Mas assim, a norma não determina. Isso ainda é um assunto nebuloso aí no tratamento do arrendamento. Mas muita coisa ainda vai avançar, porque essa norma, assim, desse jeito aqui que eu fiz, ela passou a valer a partir de 1/9. Por que eu estou usando isso, gente? Por que eu bati nessa tecla? Olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês o balanço da ERG. Olha só. Ela é quase uma página inteira tratando de arrendamento. Então, ou seja, se a gente fosse... Vocês estão vendo aqui, gente? Ou tá pequeno? Não, tá bom, Romão. Tá bom? Olha só. Agora tá melhor ainda. Então, olha só, eles tratam como que eles fizeram e tal, tá? Então, e eles explicam como que foi a utilização da norma. Aí, tipo, não dá para a gente fazer análise sem conhecer o que a norma diz e como que a norma é tratada do ponto de vista contábil. Tá certo, gente? Ô, Rubens. Oi. Tu sabe o que realmente eu não consigo fechar um raciocínio? É o seguinte, nesse exemplo que tu deu, vamos imaginar o seguinte, que esse bem fosse depreciado a princípio em 10 anos, certo? Uhum. Nós estamos pagando ele em 5, ok? Resultado, os outros 5, eles seriam continuados depreciados e nós continuaríamos incluindo ele, né? Olha, adicionando essa depreciação, certo? Uhum. Então, por que não fizeram o seguinte? Já que tu está adicionando o raio da depreciação, tu matava tudo em 5 e não tinha essa despesa adicional, entendeu? Não ficaria algo mais... Edson, a única resposta que eu tive, assim, na época, quando eu estudei esse CPC, esses efeitos assim, tributários, porque é o seguinte, se você pensar bem, em 5 anos compensa. Você concorda? A Receita Federal
Porque, veja bem, uma empresa é dinâmica. Nem sempre ela faz um contrato só, ela faz vários contratos, né? Então, assim, tem aquele fluxo, né, normal. Isso aí só deu trabalho para o contador, na verdade. Né? Exatamente. A única possibilidade assim, que eu pensei, assim, isso eu não participei dessa discussão e você veja bem, é da possibilidade do cara fazer esse leasing em 3 anos e cancelar, fazer esse leasing em 5 anos e cancelar no 3º ano. Ou seja, ele antecipou bastante. Na minha opinião, era muito mais fácil fazer uma norma dizendo se o contrato foi interrompido, ou foi cancelado, ou bem foi devolvido, alguma coisa assim, né? O que você pagou a menos, você tributa agora, na saída, né? Mas não, eles fizeram um tratamento assim. Agora, você imagina você ter lá, sei lá, 50 contratos de arrendamento e ficar lançando isso aí no Lalur lá, e acompanhando, e vendo o estado do bem e tal, né? É meio difícil. A única coisa que eu pensei foi isso. Obviamente que é feito caixa, vai receber menos, mas vai compensar. São vários contratos. Entendeu? Inclusive, essa regra valeu para contratos que estavam em vigor. Né? O pessoal tem que fazer ajustes e tal. E você pode ver todas as notas aplicativas das empresas. Nesse período, era cita a questão dos... Porque, veja bem, isso foi a partir de 2019, obrigatório, usar essa regra para as empresas de capital aberto. Né? E já tinha muito contrato em andamento. Entendeu? Então, a pessoa tem que fazer todo esse processo considerando o contrato os efeitos a partir daquela data, a partir de 2019, entendeu? Para esse tipo de operação, entendeu? Porque a única coisa que nos beneficia em termos seria se tu vendesse no prazo para efeito de ganho de capital, né? Ganho, perda de capital. Mas essa trabalheira para uma empresa que tem um volume muito grande, cara, é um negócio desumano, entendeu? De cão, cara. Assim, é um negócio que lá fora, né, no exterior, isso funcionou bem, porque lá, né, não... gente, a lista de chamada, tá? A Cris postou aí agora no chat. Ô, Cris, obrigado aí. Eu tinha postado no começo, só estou colocando agora se alguém perdeu. Tá. Eu acho que à medida que o pessoal vai entrando, né, eu acho que não vê anterior, negócio assim, né? Tem um trem assim, né? Ô, gente, hoje eu ia falar sobre capital de giro, pô, inocente, né? Eu ia falar sobre, mas vamos falar isso na próxima aula. Veja bem, na Semana Santa, no sábado de Aleluia, não terá aula, tá, gente? Então, nós teremos, semana que vem, nós vamos falar sobre capital de giro, tá certo? E aí, na aula seguinte, a gente dá um espaço, né? E volta na outra semana, ok? Ô, gente, você fez uma propaganda enganosa para participar dessa aula, hein? Eu não falei do carrinho. Mas ali é o seguinte, vocês já fiquem atentos, se tiver aluguel de carrinho, né, e se o João Pipoqueiro for uma companhia aberta e tributada com base no lucro real, vai ter que ter essas preocupações, entendeu? Na verdade, vai ser uma MEI, Rubem. Então... eu sei. Eu só chamei a atenção, né? Porque o público lá também, né, um público de SA também. Então, assim, eu expliquei. Né? Eu vou mandar essa planilha no Telegram, tá, gente? Salva bonitinho aqui. E daqui a pouquinho, é só a gente finalizar aqui, eu mando. Que aí é o seguinte, se tiver alguma dúvida, a gente vai debatendo durante a semana, né? Lá no Telegram, né? E bola para frente. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Espero ter conseguido responder ou então ter trazido algum esclarecimento na leitura das notas explicativas, que é uma coisa importante de você, pelo menos, entender conceitualmente o que está acontecendo, né? E a gente volta sábado que vem, ok? Bom final de semana para todo mundo, boas aulas. Amanhã, quem quer fazer o merchan de amanhã? Amanhã é nosso amigo Carlos Campanhani, né? E assim, quem quer fazer o merchan dele aí, gente? Na aula de amanhã?
do encontro de amanhã? Todo mundo conhece o Carlos Campanhana, né? Na verdade, o Carlos Campani vai estar vindo falar para a gente no nosso encontro. De iniciações. Isso. Obrigada, Pim. E eu continuo. Eu estava corrigindo o nome, entrar no assunto. Ô, gente, e você sabe que aquele nome do americano que falou aquela frase do sonho de avião, eu não falei o nome do cara para não virar meme, né? Porque a internet é complicado, viu? Que eu ia falar o nome, assim, totalmente errado aqui, viu? Ô, gente, então, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai se falando no Telegram. E sábado que vem nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Eu vou fazer mais ou menos do mesmo jeito, montar um cálculo de fluxo de caixa, né? Assim, com empresas tendo situações de fluxos diferentes, né? Vamos lá. Gente, um abraço, então. A gente se vê sábado que vem, tá? Tudo de bom. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Obrigado, Rubem. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado. Falou. Hora de dar recording, o Rubem. Vou dar stop e recorde.